experiência diferente que nós vamos testar hoje. A meditação que temos, a mensagem para este momento, intitula-se "A vacina já está disponível". Mas, na verdade, aqui estamos mais uma vez com a igreja vazia. E tudo porque um vírus invisível parou o mundo. Que tremenda experiência! O Covid-19, ele continua ameaçando a humanidade. Agora, todos nós sabemos que existem doenças que já não ameaçam tanto quanto esse vírus. E por quê? Porque sabemos que já existe medicina, já existe vacina que estão disponíveis para tratar dessas doenças. Durante todo o tempo que eu tenho trabalhado como pastor, eu já visitei muitos hospitais. E poucas vezes eu tive que usar máscara para entrar num quarto para visitar um doente, um paciente. Por que isso sucedeu? Porque aquela enfermidade, apesar de ter sido necessário uma internação, estar no hospital, era uma enfermidade que já havia uma medicina preparada, uma vacina à disposição para livrar aquela pessoa daquela situação. Mas o Covid-19 ainda não temos. Aliás, quando essas doenças, que sabemos que existem vacinas para elas, estão aí diante de nós, nós não tomamos muita importância e não nos preocupamos muito. Por exemplo, as pessoas estão do nosso lado, elas espirram, elas tossem, dizem que estão com dor de cabeça, dizem que está com a garganta inflamada, e a gente está ali. A rotina continua a mesma. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que os cientistas, eles estão trabalhando dia e noite, horas, horas e horas, uma atrás da outra, na luta para descobrir o antídoto para combater a Covid-19. Enquanto que as outras doenças, enfermidades, nós já não temos tanta preocupação. Esta manhã, eu ainda estava ouvindo as notícias, porque sempre os governos estão lutando, tentando amenizar a situação dessa quarentena, e eu ouvi do presidente aqui dos Estados Unidos, o Trump, e ele mencionou que tem o desejo, já autorizou que as igrejas fossem abertas. Todavia, existe uma série de detalhes que teremos que considerar para abrir a igreja. E, claro, durante essa próxima semana, nós estaremos trabalhando nisso, a associação, com seus líderes, também estarão nos orientando, e, logicamente, o governo estadual, o governo local também. Mas a notícia que eu ouvi hoje também é de que, possivelmente, agora para o final do ano, olha bem, final do ano, início de 2021, aqui já teremos, ou devemos ter, a vacina contra o Covid-19. Gente, é bem verdade que o tempo passa rápido. Começamos essa jornada no início de março, já está terminando maio. Imagine, esse fim de semana aqui na América é um fim de semana onde as pessoas começam a viajar, começam a acampar, começam a ir às piscinas. Piscina? Nem falar em piscina. Talvez esse ano ninguém vai usar piscina pública aqui ou por aqui. Então, veja, é uma pandemia que abrange a todos e todos lutando pelo mesmo objetivo. Pense bem, talvez, no final do ano, nós teremos a igreja sendo usada ou aberta, melhor, a vacina sendo aplicada e à disposição de todos. Mas eu acho que você pode concordar comigo.
existem outros tipos de vírus que estão ameaçando a sua e a minha vida. Por exemplo, o vírus da depressão, do medo, da frustração, da culpa, da desonestidade e assim por diante. Esses vírus precisam também de uma vacina. É claro que não estou falando de uma vacina física, mas eles afetam o nosso emocional, afetam a nossa mente. Que bom seria viver sem a presença desses vírus, sem sermos infectados com eles, livres da culpa, livres dos fracassos, fracassos esses que muitas vezes eles são causados por consequência de decisões erradas que fazemos na vida. Livres da dor, dor que alguém causou em nós. Oh, como seria bom ter uma vacina. Eu me lembro de um senhor, me deu dó quando ele me contou a história dele. Alguns anos atrás, ele me contou que ele estava aborrecido em casa com a esposa. O relacionamento não estava bem. E ele disse para mim assim: pastor, por esse desentendimento, eu saí de casa e eu tive um caso com uma outra mulher. Pastor, eu fui infectado com o AIDS. E mais tarde, com tristeza eu digo isso, ele me convidou, ele não era membro da nossa igreja, um amigo, passou a ser nosso, ele me convidou para estar junto com ele no seu leito, ele convidou os seus filhos e a esposa real para se despedir. Você já pensou? Foi um momento muito difícil para mim, eu imagino para a esposa e para os filhos. 2 dias depois, ele faleceu. Quando ficaremos livres de vírus dessa natureza? Vírus que são causados como consequência de decisão errada, de decisões mal feitas. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim hoje. Cerca de 2.000 anos atrás, sim, cerca de 2.000 anos atrás, a vacina foi disponibilizada, não por especialistas humanos, mas pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele levou consigo nossas culpas, nossos fracassos, levou os nossos pecados. A história diz que existem cerca de 39 categorias de enfermidades. Não sei se você já pensou nessa possibilidade, mas também a história nos diz que Jesus levou 39 açoites, chicotadas. Que tal pensar que ele levou uma chicotada para cada tipo de categoria de enfermidades? Ou seja, nós temos Deus a nosso favor. Foi por isso que o profeta Isaías disse com propriedade que Jesus tomou sobre si, ou tomaria, porque ali era uma profecia, né? Tomaria sobre si nossas enfermidades. Você não acha que é momento de agradecer a Deus por ter ao nosso favor, à nossa disposição, o remédio que nos torna livres de todos esses vírus mencionados e muitos outros? Eu até diria para você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos e amigos, nós não podemos permitir que o coronavírus tome o controle da nossa vida. Todos nós somos testemunhas de que os negócios, as finanças, os países estão à bancarrota.
há uma luta entre os governos, entre as pessoas de bens, como conseguir se recuperar após essa pandemia. Todavia, nós devemos lembrar que Deus é a fonte de todos os recursos. Creia nisso. O salmista disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O próprio Cristo declarou: buscai primeiro o reino de Deus, está em Mateus capítulo 6, 33, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Observem, nós temos promessas suficientes para vivermos com esperança, vivermos com segurança. E ao redor do mundo, aqui localmente, as pessoas estão clamando a Deus, pedindo misericórdia para que a cura seja descoberta. A verdade é que, pela existência do pecado, sempre a humanidade tem sido picada por alguns vírus. Os cientistas trabalham sem parar para desenvolver novos remédios, para aliviar o sofrimento da humanidade. Mas eu não sei se você já aprendeu algumas lições quando você leva uma picada, quando você está enfrentando um fracasso, um desapontamento. Eu quero dizer para você que, às vezes, esses momentos, Deus aproveita a oportunidade para tocar o seu coração. Eu me lembro do meu avô, pai da minha mãe. Eu gostava muito dele, frequentava muito a casa dele, um homem do sítio, trabalhava capinando, plantando, colhendo feijão. Mas o meu avô, ele se considerava um homem cristão, um homem honesto, correto, mas ele negava aceitar algumas verdades bíblicas. Uma delas era a respeito da observância do sábado. Ele não aceitava, ponto final. Se você entregasse para ele alguma literatura, não na sua presença, mas depois ele ia rasgar ou talvez colocar no fogo. E lá no sítio, fogo de lenha, fogão de lenha, e jogava ali para queimar. Mas um dia, uma jararaca, uma cobra venenosa, picou o meu avô. E ele não foi levado para o hospital na rapidez que somos levados aqui quando necessário. Ele foi levado para casa pelos seus amigos que trabalhavam com ele, foi para a cama e ali estava meu avô, entre a vida e a morte. Mas algo especial aconteceu. Os membros da igreja adventista daquela área foram visitar meu avô muitas vezes, e oravam com ele, Sabem, o coração do meu avô foi quebrantado. E ele começou a ouvir e atender a mensagem de Deus registrada na Santa Palavra, a Bíblia. Ele se tornou um crente fiel, seus conhecimentos se desenvolveram e, claro, hoje ele descansa na esperança do retorno de nosso Senhor. Uma pergunta: você sabe como foi desenvolvido o soro contra a picada de cobras? Dizem que os cientistas trabalharam buscando essa e aquela solução, e eles chegaram à conclusão de pegar um pouco do veneno da cobra, aplicar nos cavalos, e eles observaram que os anticorpos eram produzidos de uma forma natural. E dali, então, eles começaram a aplicar nas pessoas que eram picadas por cobras venenosas. E eles estavam satisfeitos, mas depois observaram de que muitas pessoas, mesmo sendo aplicada soro, eram levadas a óbitos, morriam. Então, eles chegaram à conclusão de que esse soro não estava tendo o desenvolvimento rápido necessário para salvar vidas. E eles continuaram os testes em outros animais, vários animais. E, finalmente, chegaram à conclusão de que o sangue da ovelha produzia um soro com um resultado mais rápido. E, mais tarde,
eles descobriram que as ovelhas do sul da Austrália produziam um soro melhor ainda. E sabe por quê? Porque o ambiente que vivem é muito bom. As ovelhas ali têm ótima saúde, um sangue puro e sem contaminação. Vocês lembram o que aconteceu no Éden? Os nossos primeiros pais foram picados pela serpente. Sim, Satanás, o inimigo de Deus. É claro que não foi uma picada física, mas os resultados foram rápidos. Sentimento de culpa, vergonha. Eles fugiram da presença de Deus. Na verdade, eles foram envenenados, condenados a morrer. Eles desobedeceram, pecaram. E todos nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Mas Deus não foi pego de surpresa. Graças a Deus. Deus tinha na mão aquilo que nós costumamos mencionar, o plano B. É claro, não foi um veneno qualquer. Não, foi um veneno mortal. E para um veneno dessa natureza, não poderia usar um soro de animais comuns. E foi por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus decidiu usar o soro feito do sangue puro do seu próprio Filho. Você pensa que não foi infectado pelo pecado? A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos vítimas deste vírus, ou desse vírus terrível. Então, não perca tempo, nem um minuto. Olhe para cima. A vacina já está disponível. Existe o soro para o pecado. E eu quero dizer para você que foi um soro produzido no laboratório do amor e da graça de Deus. É verdade. O inimigo continua nos picando de uma forma ou de outra. Mas não se esqueça, a vacina já está disponível. Pode ser que você perca o trabalho, pode ser que você tenha dificuldades no relacionamento, seja lá o que for, mas não abaixe a cabeça, olhe para cima. E você pode dizer, com os braços erguidos, graças a Deus, sou vacinado. Na cruz de Cristo, ali Ele assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos ocupar o lugar para o qual nós fomos criados. A Bíblia garante que quando nós cremos em Jesus, o aceitamos pela fé, aceitamos o seu sacrifício, nós seremos salvos, estaremos salvos. Essa é uma mensagem de esperança e de segurança. Eu tenho visto e participado esses últimos dias, esses últimos meses, de muitas reuniões usando esse aplicativo aí, o Zoom. Eu até brinco com as crianças, é um zoom para cá e para lá, parece até que nós somos rodeados de abelhas. E por falar em abelhas, eu me lembro de novo do meu avô. O meu avô gostava muito de criar abelhas. E eu gosto até hoje do mel de abelha. Eu não gostava de chegar perto das abelhas quando ele ia lá para retirar o mel. Mas eu aprendi com meu avô que a abelha tem um ferrão. Um ferrão. É bee sting, alguma coisa assim para as crianças, para entender melhor. E aprendi de que quando a abelha que tem o ferrão, ela pica alguém, o ferrão sai dela e fica na vítima. E ela perde também a sua vida. É a chance que ela tem
é a única chance que ela tem para destruir o inimigo. É como se fosse você tendo apenas uma chance para se livrar do seu inimigo. Tendo um ferrão. É isso. Eu quero que você pense comigo um pouco. Lá na cruz do Calvário, depois de tantas tentativas da serpente, que enganou os nossos primeiros pais lá no Éden, Satanás estava vibrando porque conseguiu convencer a humanidade naquela época, os governos, para colocar Jesus pendurado numa cruz. Essa era a chance dele, a chance de vencê-lo para sempre. Ele já havia tentado de muitas formas, e agora é como se Satanás estivesse apenas aquele último ferrão, aquela última picada. E não é de admirar de que quando ele viu e ouviu as palavras de Jesus, está consumado, e o seu rosto caído, morto ali naquela cruz, ele deve ter dado muitas gargalhadas, vibrou, pulou, uma festa, uma comemoração. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que o próprio Jesus já havia dito que no terceiro dia iria ressuscitar. Ele, como também muitos outros, não acreditavam nisso. Não entenderam as palavras de Jesus. E agora Jesus ressurge, ressuscita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois da ressurreição de Jesus, Satanás perdeu o ferrão. Você sabe o que significa isso? É que a picada de Satanás não mais é suficiente para causar a morte eterna. Graças a esse Jesus que se sacrificou por você e por mim. Que surpresa para Satanás! Ele não imaginava essa situação. Pensa bem. Ele pensava, eu só tenho uma chance, um ferrão, e eu consegui tudo que eu queria. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 55 e 57, eu queria ler com vocês esse verso, 1 Coríntios 15, 55 e 57, o apóstolo Paulo ele vibrou repetindo o registro que está no Velho Testamento. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15, 55 e 57. Vamos ver se aparece na tela, que aí vocês acompanham comigo. 1 Coríntios 15, versos 55 e 57. Olha só que coisa tremenda. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Verso 57, vamos ler. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vibrou com isso. Foi uma expressão profética registrada pelo profeta Oséias, no capítulo 13, verso 14. Satanás perdeu todas as possibilidades de chance, não tinha mais o ferrão, agora estava derrotado, estava perdido, só faltando a data exata da execução. Meus irmãos, meus amigos, não há veneno que não possa ser destruído com o sangue que foi derramado na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é a segurança de que a vacina já está disponível. Por isso, quero parabenizar você que está aqui no estacionamento, que está em casa com a sua mesa pronta. Sim, é por isso que a Santa Ceia sempre deve ser um momento para celebrar, para relembrar o sacrifício de Cristo em nosso favor. É um momento para anunciar a sua vinda. É momento para anunciar não só a sua morte, mas o privilégio dele ter tomado o nosso lugar. E agora nós temos a chance
de vida. Por isso, feliz é aquele que acredita no seu sacrifício. E neste momento, eu gostaria muito de orientar vocês com relação à nossa cerimônia da Santa Ceia. Eu quero fazer uma oração agora e, em seguida, passar para o momento da cerimônia e darei também algumas rápidas explicações e orientações. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos pela vacina que está disponível para cada um de nós e que jamais possamos deixar de lado essa provisão feita em nosso favor ali na cruz. Os anos passaram, mas essa vacina continua sendo válida. O sangue puro de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado ali, para que nós pudéssemos viver. Ao participarmos dos emblemas do seu corpo, nós rogamos a tua presença aqui, como tu prometestes, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou muito feliz porque algumas pessoas enviaram para nós algumas fotos, e essas fotos estão dizendo da apreciação deles com relação à cerimônia que vamos participar. Hoje recebi essa foto, recebi uma foto do Brasil, acho que já foi mostrada também, e essas fotos demonstram a satisfação dos nossos membros, dos nossos amigos, em diferentes lugares, ao participarem conosco, de uma forma muito especial, da Santa Ceia. Eu gostaria de ler para vocês o que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26. De novo, Mateus, capítulo 26, começando do verso 26 até o verso 29. Aí está na tela. Você que está em casa, está aí com sua família, junto à mesa, você que está aí no estacionamento, já vamos participar dos emblemas de Cristo. Mas veja só as palavras que o evangelista Mateus registrou com relação a esse momento tão especial. Mateus 26, verso 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vejam só, neste momento, eu gostaria que você em casa, onde você estiver, em reverência, faça esse momento especial de oração. Aqui eu vou descobrir o suco e também vou descobrir o pão. E nós vamos ter uma oração especial para esse momento. E eu gostaria de pedir ao nosso querido irmão Ricardo Paganella, ancião da nossa igreja, que faça essa oração. E depois da oração, darei para vocês umas poucas orientações para assim juntos participarmos. Bom sábado, irmãos. Vamos orar agora juntos
pedindo ao nosso bondoso Deus a bênção sobre o pão e o vinho que vamos tomar agora. Curvemos as nossas frontes. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua proteção, porque em meio a toda esta pandemia e a esses problemas que a nossa sociedade está passando, o Senhor tem cuidado e protegido nossas famílias. Por favor, Senhor, abençoe o pão que agora vamos tomar, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que por nós foi moído na cruz. Abençoe, por favor, Senhor, o vinho, esse suco de uva não fermentado, que simboliza o teu sangue que foi por nós derramado na cruz. Estejas conosco nesta cerimônia, nestes símbolos, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado, irmãos. Notem que, pela fé, a bênção de Deus sobre o pão que nós vamos segurar, a bênção de Deus sobre o copo, o suco, que nós vamos também segurar. E eu gostaria que, neste momento, você, com o seu pão, com o seu suco, esteja bem contrito com Cristo. Nós ouviremos uma mensagem musical enquanto estamos meditando nesse momento tão áureo, tão especial, que nós comemoramos o sacrifício de Jesus. É bom que se diga de que nós não acreditamos que o pão se transforma no corpo de Cristo e que o suco se transforma no sangue de Jesus, mas é um simbolismo que leva você e eu a valorizar aquilo que Jesus fez por nós. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de tudo. Que matou o meu Jesus? Que mundo é esse que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Jesus. Quando penso em quão distante estou do meu Jesus, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada.
E ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa eu quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu meu Senhor Jesus, por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder para transformar meu ser. Sua morte pode vida oferecer. A escritora Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, ela disse assim: a Páscoa fora instituída para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo. Até que Ele venha, a segunda vez em poder e glória, há de ser celebrada esta ordenança. É o meio pelo qual sua grande obra em nosso favor deve ser conservada viva em nossa memória. E ela diz ainda, eu acho lindo essa expressão, está aqui também no mesmo livro, página 466. É nessas ocasiões, indicadas por Ele mesmo, que Cristo se encontra com seu povo e os revigora por sua presença. De novo, espero que vocês tenham em mãos, primeiramente, o pão. Aqui eu tenho o meu. Você que está em casa, você que está aí no estacionamento, em pleno respeito, reconhecimento a esse sacrifício por nós, vamos participar juntos. Depois do pão, eu darei a orientação para juntos participarmos do suco. Em oração, participemos do pão. Amém. Conforme já foi lido, já oramos, nós vamos participar do suco. Aí na sua casa, de novo, esse suco representa o sangue que foi derramado por nós, nos assegurando que a vacina está disponível. Um sangue que é válido para todos sempre. Medite um pouco. Nós estamos dando a oportunidade
os poucos que estamos aqui, receberem também esses emblemas e participarem. Não importa onde você esteja, nós queremos chegar até onde você, para que você seja abençoado ao relembrar, comemorar o sacrifício de Cristo a nosso favor. Muito bem? Juntos em oração, participemos do suco. Amém. O evangelista, ele registra, e é bonito saber que quando nós somos perdoados, quando nós somos vacinados, traz uma certa tranquilidade para cada um de nós o fato de saber que a doença está controlada. E por isso, os discípulos cantaram. São Mateus capítulo 26, verso 30, se for possível, gostaria de ler com vocês. São Mateus capítulo 26, verso 30. Está assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu queria que vocês acompanhassem, se puderem cantar, cantem, juntamente com o grupo de louvor, dessa paz que vai nos acompanhar ao sairmos dos nossos lugares agora, voltar às nossas atividades nessa próxima semana que está em breve para começar. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Vamos cantar juntos. Oremos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Que o Senhor os abençoe sempre. E até o próximo sábado.